E aí, bora mergulhar num assunto que sempre aparece nas provas de geografia: demografia. Parece um nome complicado, né? Mas na verdade é a história de todos nós, onde a gente vive, como a gente se espalha pelo planeta e por quê. Entender isso é o pulo do gato para se dar bem. Para começar, já vou deixar uma pergunta que parece um nó na cabeça. Como é que um país pode ter bem menos gente que outro e, mesmo assim, ser considerado muito mais cheio? Parece que não faz sentido, né? Mas a resposta está em alguns conceitos-chave da geografia. E a gente vai desvendar isso agora. Então o que a gente vai ver hoje? Nosso caminho é bem direto, olha só. Primeiro, vamos acabar de vez com a confusão entre o que é populoso e o que é povoado. Depois, vamos usar uma continha bem simples para entender a tal da densidade. Na sequência, a gente investiga por que as pessoas se mudam tanto. E, para fechar com chave de ouro, vamos entender um fenômeno chamado fuga de cérebros. Vamos nessa? Ok, vamos começar com a dúvida que mais pega, aquela que derruba muita gente na hora da prova. A diferença entre ser populoso e ser povoado. Pode acreditar, entender isso já é meio caminho andado. Para entender fácil, vamos pensar no Japão e no Brasil. O Japão é cheio de montanhas, então sobra pouco espaço plano para todo mundo viver. O que acontece? A galera se concentra toda nessas poucas áreas. Por isso, o Japão é muito povoado. Já o Brasil? Bom, o Brasil é gigante. O território é imenso, então a nossa população fica bem mais espalhada. O resultado? Nós somos um país superpopuloso, mas pouco povoado. Então, para ficar bem claro, ser populoso é sobre a população absoluta. É simplesmente o número total de habitantes. A contagem de pessoas. É um número bruto, sem segredo. E falando nisso, acabou de acontecer uma coisa histórica, hein? A Índia passou a China e agora é oficialmente o país mais populoso do mundo. E olha só esse gráfico aqui. Ele mostra o pódio da população mundial, atualizadinho para 2024. A Índia agora na liderança, a China logo atrás em segundo e os Estados Unidos em terceiro. Esses são os gigantes quando o assunto é o número total de gente. Agora, ser povoado é outra história. Aqui, a gente está falando de população relativa. A pergunta muda. Não é mais quantas pessoas existem, mas sim quão perto umas das outras elas vivem. É isso que a gente chama de densidade demográfica. Tá, mas se ser povoado é sobre densidade, como é que a gente calcula isso? Bom, aqui entra um pouquinho de matemática, mas fica tranquilo, é muito mais fácil do que parece. A fórmula é essa aqui, ó, super direta. É só pegar o número total de habitantes, a população absoluta, e dividir pelo tamanho do lugar, a área em quilômetros quadrados. O resultado diz pra gente, em média, quantas pessoas vivem em cada quilômetro quadrado. Moleza, né? Mas é um número que revela muita coisa. Agora, olha só como os números contam uma história. O país A tem 5 vezes mais gente que o país B. Parece o gigante da história, certo? Só que o território dele também é imenso. O resultado é uma densidade baixinha, só 10 pessoas por quilômetro quadrado. Já o país B, que é bem menor em área, concentra muito mais sua população. O resultado, uma densidade de 200. Ou seja, a conclusão é clara. Mesmo tendo muito menos gente, o país B é 20 vezes mais povoado que o país A. Isso prova de uma vez por todas que só o número de habitantes não diz se um lugar é cheio ou não. O segredo está na relação entre a população e o espaço que ela ocupa. Bom, agora que a gente já entendeu como a população se distribui, vamos falar de como ela se move. Migração é um capítulo fascinante da demografia. Basicamente, a gente pode pensar em duas grandes forças. Aquelas que empurram as pessoas para fora de casa, que são os fatores de repulsão, e aquelas que puxam para um lugar novo, os fatores de atração. Vamos começar falando da parte mais difícil, os fatores de repulsão. São aquelas situações bem negativas, sabe? Condições ruins na economia, na sociedade ou até na natureza, que tornam a vida em um lugar muito complicada, ou às vezes até impossível. Os desastres naturais são um exemplo bem forte disso. Pensa só, um terremoto que destrói uma cidade, uma seca que acaba com as plantações, uma enchente que leva tudo embora. São eventos que não dão muita escolha, né? Acabam forçando populações inteiras a procurar um novo lugar para recomeçar. E outro fator de repulsão que, infelizmente, é super antigo, mas continua muito atual, é a perseguição. Seja por motivos políticos, religiosos ou étnicos, a busca por segurança e liberdade é uma das forças mais poderosas que leva as pessoas a migrarem e a buscarem refúgio em outros lugares do mundo. E do outro lado da moeda, claro, temos os fatores de atração. São as coisas boas que um lugar oferece e que puxam as pessoas para lá.
Pensa nos Estados Unidos, que sempre atraíram talentos com a promessa de salários melhores e mais oportunidades de carreira. E não é só dinheiro não, hein? Laços históricos e culturais também contam muito, como o fluxo de pessoas entre ex-colônias e países europeus, que muitas vezes compartilham a mesma língua e costumes. Agora, para fechar, vamos focar num tipo bem específico de migração, um que tem um impacto gigantesco para o desenvolvimento dos países. A famosa fuga de cérebros, ou brain drain, como se fala lá fora. O que é isso, afinal? É bem simples de entender. É um movimento de pessoas com alta formação, pense em cientistas, médicos, engenheiros, pesquisadores, que deixam seus países de origem para buscar melhores condições de trabalho e de vida em nações mais ricas e desenvolvidas. E como isso costuma acontecer? Geralmente segue um roteiro de 3 passos. Primeiro, o país de origem investe uma grana na formação daquela pessoa, muitas vezes em universidades públicas. Aí, no passo 2, aparece aquela oportunidade irrecusável num país mais desenvolvido, com mais recursos, salário melhor. E o passo 3, claro, é a saída. O profissional vai embora e leva junto na bagagem todo o seu conhecimento e potencial. E a consequência disso é direta e bem séria. O país que investiu na formação daquele talento acaba não vendo o retorno desse investimento. Quem colhe os frutos, quem se beneficia do trabalho daquela mente brilhante é outra nação. É uma perda gigante de capital humano que deixa os países em desenvolvimento sem peças-chave para avançar na ciência, na tecnologia e na economia. E tudo isso que a gente conversou sobre gente indo e vindo, sobre talentos cruzando fronteiras, nos leva a uma última reflexão. Em um mundo onde o capital, a informação e principalmente as pessoas se movem com tanta facilidade, as fronteiras parecem cada vez mais relativas. Então fica a pergunta para a gente pensar. Nessa era da globalização, o que realmente define um país? Uma ótima questão para continuar essa conversa. Até a próxima!